Então, peculato, apropriação. O núcleo do tipo é o verbo apropriar-se. Ok? Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer bem móvel, tal. O núcleo do tipo é o verbo apropriar-se, que significa fazer sua coisa alheia. Ok? Apropriar-se é fazer sua coisa alheia. Apropriar-se, eu vou para a lousa um pouquinho, é comportar-se como dono. Na lousa, por favor. É agir com ânimos domini. Ânimos domini. Ok? Animus domini. Ou o animus domini é também conhecido como animus, anotem isso, olha, animus rem sibi abendi. Animus rem sibi abendi. Animus domini ou animus rem sibi abendi, ok? Animus rem sibi abende, ok? Muito bem. Então, o peculato, apropriação. O agente age com animus domini, isto é, com a intenção de ser o dono do bem, ou animus domini, que é também conhecido como animus rem sibi habendi. Em outras palavras, no peculato, apropriação, o funcionário público que tem a posse do bem em razão da função pública, passa a comportar-se como dono do bem. Passa a comportar-se como se fosse o dono do bem. Ok? E ele apropriar-se significa fazer sua coisa alheia, fazer sua definitivamente a coisa alheia. Ele se apropria para si ou para outra pessoa, se apropria para si ou para outra. Mas a marca do peculato apropriação é o apoderamento definitivo do bem. Anota aí, no peculato apropriação, o funcionário tem a intenção de apoderar-se definitivamente do bem, isto é, sem a intenção de restituir o bem. Ele não quer restituir o bem, ok? Ele não tem a intenção de restituir. Consuma-se o peculato apropriação com qualquer ato exterior que revela o comportamento de dono. Então anote aí, consumação do peculato apropriação, qualquer ato exterior que revele o comportamento de dono. Quer dizer, quando ele passa a se comportar como dono. Então imaginemos, o funcionário público, ele tem a posse de um computador público. Imaginemos. Ok? Ele tentou vender em Bauru. Tentou vender na cidade de Bauru, mas só conseguiu vender na cidade de São Paulo. Onde consumou o crime primeiro? O crime se consumou em Bauru ou São Paulo? Resposta, Bauru. Tentar vender já revela o comportamento de dono. Tentar vender já é consumação, porque já revelou o comportamento do dono. Então, cuidado com isso. Peculato, apropriação, consuma-se com qualquer ato exterior que revela o comportamento de dono. Ok? Também se consuma quando o peculatário se nega a restituir o bem. Ele tem a posse do bem em razão da função, imaginemos, ele tem a posse do bem em razão da função e ele se nega a restituir o bem, se nega a devolver, tá? Então, se não tem prazo e ele se nega a devolver quando é notificado, quer dizer, não tem prazo, foi notificado para devolver e não devolveu, consumou então. Ou então, quando tinha um prazo, ele tinha 10 dias para devolver, fluir os 10 dias, ele não devolve mais. Então, anota, o peculato, apropriação, consuma-se de duas formas. Primeiro, qualquer ato exterior que revela o comportamento de dono, ok? Por exemplo, tentar vender, já é crime consumado. E segundo, com a negativa de restituição do bem. Negativa de restituição é quando ele é notificado para devolver e não devolve, quando não tinha um prazo para devolução, né? Se não tinha prazo para devolver, consuma-se quando ele é notificado e não devolve. Se tinha prazo, consuma-se quando esgotou o prazo e ele não devolveu. Tinha 10 dias para ficar com o bem e ele não devolveu. Ok? Agora, é um crime doloso. E se não devolveu por esquecimento, não há este crime, que o peculato apropriação é um crime doloso. Então tem que ter o dolo, que é o animus,
o animus reincibe habendi, o fim de apoderamento definitivo do bem, ok? O fim de apoderamento definitivo do bem. Seria possível a tentativa do peculato apropriação? Bom, depende. Na modalidade negativa de restituição, não é possível a tentativa, porque o crime é omissivo, tá certo? Então, quando ele se nega a restituir, não é possível a tentativa. Ou ele se nega e o crime se consuma, ou não se nega e não há crime. Então, por negativa de restituição, não é possível a tentativa, mas por um ato positivo é possível a tentativa. Imaginemos o tesoureiro da repartição pública. Ele tem a posse ali do dinheiro público. O tesoureiro da repartição pública tem a posse ali do dinheiro público. E ele é surpreendido saindo da repartição pública com o dinheiro no bolso. Mas quando ele vai passar pela porta, ele é barrado e passa por uma revista e está o dinheiro no bolso. Foi uma tentativa, porque o dinheiro ainda não havia saído da repartição pública. Então, o tesoureiro que tem a posse do dinheiro público, encerrado o expediente, ele vai sair com o dinheiro e é barrado na porta. Foi uma tentativa porque o dinheiro ainda não saiu da repartição pública. Então, é possível a tentativa. O peculato apropriação é um crime material, admite, portanto, a tentativa. Ok?